Dia! Live agora! Vocês vão adorar que minha convidada hoje é muito especial, muito mesmo, tá? E hoje nós vamos tratar de um tema aqui, o benefício prático da psicanálise. E você vai entender porque todo conhecimento, gente, ele vem para nos ajudar a superar obstáculos e não para nos paralisar. E é isso que a gente vai aprender hoje aqui com a Cláudia Dornelles. Vocês vão adorar, tá? Vou ver se ela já tá por aqui para chamá-la, certo? Oi, gente. Tô esperando a Cláudia aparecer por aqui. Deixa eu ver o que ela me disse ali, já volto, tá? Fica aí. Cláudia, você já tá por aí? Você estando por aí, eu já tô te convidando, tá bom? Vamos lá, vou chamar a Cláudia de novo aqui. Ela não tá aparecendo para mim. Oi, Cláudia. Tô esperando que você apareça aqui para mim, pra gente já começar. Pronto, agora ela entrou. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la, tá? Agora sim. Agora eu já enviei o convite e a gente já vai começar o nosso bate-papo aqui. Oi! Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite. Bom dia. Nossa! Bom dia, gente. Eu falei para as pessoas aqui, né, que eu fiquei muito feliz antes de você entrar, porque foi uma amiga, né, uma amiga minha chamada Deia, que me enviou um post seu. E a Ah, partir ela é desse uma post, seguidora muito ativa lá nas minhas redes. então, e aí, quando eu fui pro post, eu falei, eu me identifiquei totalmente com você, com o seu trabalho, com aquilo que Ah, que você bom, fala, Carla. Que Cláudia, bom, muito não é? obrigada. Porque eu acredito que todas as teorias, que todo o conhecimento, eles estão no mundo para nos servir. E quanto Uhum, mais a gente descomplica isso para favorecer as pessoas, eu acho que mais uhum. bonito é esse caminho. E foi É. assim que eu percebi você, Muito sabe? obrigada. Aí eu falei, eu quero conversar com ela. Gente, em Vamos lá. comum com a Cláudia, ela é psicoterapeuta. Ela está nessa caminhada aí desde 93, né, Cláudia? Exatamente, eu sou Ela é psicanalista. psicanalista também. Ela tem 6 livros lindos, porque Obrigada. eu sou curiosa, né? Então eu fui ver o que ela escreveu. E olha, eu pensei em fazer perguntas, mas minhas perguntas vão ser todas em cima de frases e textos dela, porque é uma lindeza. Vocês não Ah, acreditam, tá? obrigada, Carla. Que bom que você gostou. Então, a gente vai conversar com a Cláudia hoje, né? E em comum com a Cláudia tem esse trabalho, né, que a gente realiza com mulheres. Uhum. Eu estou nessa caminhada também há bastante tempo.
estou finalizando o meu curso de psicanálise também, então a gente tem muita Bom, coisa em comum. E quando verdade. eu coloquei esse título aí, o benefício prático da psicanálise, Uhum. tem gente que viaja muito na psicanálise, sabe? Sim, Não é que acredita que psicanálise tudo é Édipo, a culpa da mãe, é sexo, é Freud. Gente, mas tudo isso, se bem assimilado, constrói, sabe, coisas incríveis na vida da gente. Então, isso que a Cláudia vai falar hoje aqui de forma muito prática, como que esse saber, né, pode nos auxiliar. Então, já apresentei a Cláudia para vocês. Estou muito feliz, hoje eu já dancei, porque eu sou assim, né, Cláudia? O dia que muito eu mandei o áudio obrigada. para ela, eu mandei Eu toda também fiquei animada. bem feliz. Eu também estou bem feliz de estar aqui. Ai, que bom. Então eu vou deixar só ela falar, porque eu converso muito, mas Imagina, a gente. eu quero muito responder aí, falar sobre as coisas que quiserem Uhum. saber, e eu estou aberta aqui para Ah, então ouvi-los ótimo, também. ótimo. E depois as pessoas podem fazer perguntas também, né? Sim, claro, Para claro. poder, se tiver alguma coisa, né? Então, gente, o mais interessante do Insta dela é que tem um título assim: Psicanálise sem frescura, porque a gente não precisa de frescura na vida. A gente precisa É, de docilidade, de gentileza, mas sim, frescura não serve, não né? Então, agrega. não agrega. E é interessante que ela tem uma imagem que tem uma foto que diz que ela é aquariana, porque você sabe, eu também sou astróloga, né? Como Ah, que legal, não ferramenta de, sabia. como ferramenta de autoconhecimento. E eu peguei o que Aham. estava escrito na caneca dela e copiei aqui, sabe? Que é mais ou menos assim. Fui eu que escrevi também. Ah, foi você que escreveu? Foi. Então, ela falou que ela é uma aquariana, Ascendente em lealdade, lua em papo reto. tá vendo? Então, o papo aqui hoje, ó, é reto. Então, Cláudia, você quer começar? Eu vou te deixar bem à vontade para você falar. Eu posso começar assim. Eu quero Uhum, agradecer o convite para estar aqui. É muito importante para mim poder falar para o máximo de pessoas possível. Então, eu achei muito conveniente mesmo, no sentido da pertinência de eu estar aqui hoje. Eu quero agradecer muitíssimo. Quando você fez o contato comigo e perguntou, Cláudia, será que uma pessoa com um perfil tão grande vai se interessar em conversar comigo? E eu não tenho isso, sabe, Carla? Eu converso com pessoas que queiram conversar comigo e agregar no meu trabalho. Os meus valores são esses, assim. Os meus valores, basicamente, é agregar na vida das pessoas, simplificar, em especial as mulheres, porque é para essas pessoas que eu me proponho a trabalhar, mas tem também 14% ali de um público masculino que me acompanha com muita tranquilidade. E a minha proposta de vida é essa, assim, é falar de uma maneira que as pessoas se interessem em ouvir, para que elas possam fazer da psicanálise algo próximo da vida delas, do conteúdo de vida delas, porque a psicanálise ela é muito retratada nos filmes, nas novelas, no uhum, imaginário social como algo impalpável, como algo absolutamente subjetivo. Não que ela não seja, é óbvio que ela é rigorosamente subjetiva. Se a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de subjetividade. subjetividade. Que eu adoro, Mas exato, mas a adoro. psicanálise ela tem um dado de realidade, ela tem um dado de concretude, que é Uhum, você trazer a psicanálise para o seu dia a dia. Como é que você se transforma numa pessoa melhor, num indivíduo com mais competência emocional para tomada de decisões? uhum, Como é que você se desarranja daquela questão, muitas vezes, de uma infância mais confusa, de um passado mais complicado, de um trauma relacional, quer seja pelos seus cuidadores, pelas pessoas que fizeram parte da sua vida, quer seja por algo que você buscou ferramentas, e o nome psicanálise sem frescura, ele veio de uma maneira muito natural, natural mesmo, assim, eu conversando uma pessoa que trabalha comigo e ela perguntou assim para mim, Cláudia,
mas como é que vai ser essa coisa em relação aos outros psicanalistas? Eu falei, problema deles, a minha psicanálise é sem frescura. Essa é E aí, aquariana, viu? Essa resposta é problema exatamente, deles. problema deles, assim, é problema Sim. deles. A minha Uhum, psicanálise vai ser sem frescura. uhum, Mas muito diferentemente do que eu pensei, eu acabei atraindo muitos psicoterapeutas. O meu perfil é um perfil povoado por- pelo pessoal da área de saúde mental. Eu sou muito respeitada por essas pessoas, pelas psiquiatras, pelos psiquiatras, pelos médicos, pelos cirurgiões, pelas psicólogas. Eu não sou psicóloga, minha formação é psicanalítica na base. Então, eu sou psicanalista raiz. Então, na verdade, toda a minha trajetória como pessoa e como profissional, ela tem um alicerce muito potente, porque eu não fui me aventurar a sentar numa poltrona antes de ter passado por uma longa trajetória pelo divã. uhum, uhum. Então, eu precisei primeiro dar conta das minhas próprias questões, estar sedimentada e centrada dentro daquilo que me afligia, dentro das minhas questões primárias, para que depois eu fosse para a poltrona. Esse é o caminho para a psicanálise. Eu não sei exatamente como é que isso acontece para outras terapias, então eu não posso falar sobre outras terapias. Muitas pessoas me perguntam assim, mas todo psicoterapeuta faz isso? Eu digo, infelizmente não. Eu tenho pacientes que vieram de outras formações e de outras áreas, cuja dificuldade é exatamente essa. Como conseguir dar conta de um paciente que chega para você e ele entrega uma bomba na sua mão. Uma bomba que é a intimidade, que são os valores, que são os medos, os traumas, as dores infantis, as angústias, os pesadelos, as violências, os traumas. E como você vai fazer com isso se você não tiver um mínimo de preparo pessoal? Então, na minha perspectiva, sobre a maneira como eu olho para a psicanálise, eu não estou falando em nome de nenhuma classe e nenhuma pasteurização do entendimento. Essa é a minha maneira. Essa é a maneira como eu vejo a psicanálise. E a maneira como eu vejo e trato a psicanálise é com respeito absoluto pela intimidade, pela dor e pelas feridas abertas daquelas mulheres que me buscam. E foi isso que me fez chegar até você, porque a gente fala muito em humanizar os processos, né? Mas é isso que me encanta nas pessoas. Quando a gente usa muito essa palavra empata agora, né? De empatia com o outro, mas até anterior a essa moda da empatia, é exatamente isso, né? Poxa, não é que você na relação aí da psicanalista tem que sentir a dor do outro, né? Mas tem que, de Não. alguma Aliás, maneira, não né? pode, né? E Sob nem pena de você não pode, fazer o seu exatamente, trabalho. porque atrapalha, mas é ter essa consciência, sabe? Do que é para o outro. E ao ter essa consciência, valorizar e mostrar para ele nesse caminho como que essas feridas emocionais podem e devem ser tratadas, claro, como ele ali no processo, né? E como conduzir isso e a alegria que dá quando a gente faz uma coisa dessa, de saber que você foi parte desse processo, daquela pessoa que quis, ou Sim, seja, não ficar paralisado perante a vida, e sim ir adiante. E dessa forma, de que forma? Através da compreensão de si e através dessa transformação sugerida por você e pela psicanálise. Hoje, quando eu fiz a chamadinha da nossa live, eu estou aqui na casa do meu irmão em Minas e tinha uma calopsita, né, Chico. E por ah, eu incrível que achei linda. pareça, a imagem tinha um espelho. Eu falei, olha que Eu achei mensagem, linda. né? Que é como a psicanálise traz aspectos inconscientes. O espelho tinha tudo a ver, porque era para refletir aquilo que está dentro, né? Uhum. Então, tudo
tudo acaba casando nessa Sim, subjetividade toda aí. sim, Então, sim, gente, como a Cláudia já explicou o posicionamento dela aqui, e a gente sabe que muitos são os processos terapêuticos, mas nesse caso aqui hoje a gente muitos. está sob o ponto Eu de preciso, vista eu, da eu psicanálise, né? eu estou falando sobre a minha perspectiva e Sim. sem desconsideração e sem nenhuma alusão à, à desvalorização ou à mensuração entre um ou outro. Eu sempre acho que os Isso. processos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e reeducação emocional, eles são sempre complementares. Então, você falou da astrologia. O Jung, pai Uhum. da psicologia analítica, já usava a astrologia como uma forma milenar de inconsciente Sim. coletivo, Uhum. através da mitologia grega, dos Sim. planetas e de tudo. Uhum. Então, assim, é, eu também faço isso, guardadas as devidas proporções, Sim. eu não excluo nenhuma possibilidade. Então, sim, quando você falou que viu na minha caneca, porque fui eu que fiz a frase. Então, de fato, eu tenho essa questão muito aquariana, né? Que é uma questão muito minha de me colocar de uma maneira diferente para as coisas. Sim. Mas é natural, Própria, né? É é próprio, né? uma maneira Seu. própria. Sim. E isso vem reverberando em todas as pessoas que me acompanham e acompanham o meu crescimento. Porque quando eu entrei no Instagram, Carla, o Instagram era mato. Ninguém pensava, ousava em fazer um curso online. Sessão online, Uhum. então, nem pensar. Uhum. Quando eu comecei a fazer sessão online em 2014, eu me lembro que as pessoas próximas perguntavam assim para mim: é sério que você acha que alguém vai pagar você para fazer uma sessão através de uma câmera? Eu dizia: Uhum. mas você acha que isso funciona? Eu dizia: não acho, eu tenho certeza. Bem aquariana, bem vanguardista, né? Bem revolucionária. Total, total. E aí, em Uhum. 2013, eu fiz a primeira jornada da superação, que eu dei esse nome porque eu era muito procurada por mulheres, na Uhum. época lá no Facebook, para que eu pudesse falar para um número maior, para grupos. E eu dizia, Uhum. meu Deus, não tinha essa história. E se tinha, eu não conhecia e não era tão divulgada. Essa coisa de curso online, essa coisa de Hotmart, de Uhum. lançamento, de marketing Uhum. digital, eram coisas sobre as quais não se falava, pelo menos na minha experiência de vida. Eu, Sim, né, sim. 2013, 2014, eu não podia pressupor o que isso seria. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu reunia essas mulheres e fechava em grupos secretos na época no Facebook. Eu dizia, olha, eu vou dar um curso aqui sobre X assunto. Uhum. Reunia essas mulheres e aí eu via o quanto essas pessoas eram impactadas. Eu cheguei a dar aula Sim. para mais de 800 mulheres de uma forma completamente rústica, artesanal. As pessoas se inscreviam pelo e-mail, eu agrupava com a ajuda de pessoas que colaboravam com o meu trabalho, reunia, fazíamos um método e entregávamos. Em determinado momento, essas pessoas começaram a me chamar, Cláudia, eu preciso ter uma hora com você, uma hora com você, uma hora com você. Assim surge meu trabalho online. Meu trabalho online surge não por uma oferta minha, mas por uma demanda da mulher Uhum. que me acompanhava. Sim. Uhum. Então eu sou muito grata. Vejo aqui muitas leitoras e muitas pessoas que acompanham o meu trabalho desde então. E foi um trabalho que foi muito ousado para a época. A gente está falando de 8 anos. Há 8 anos não se Sim. pensava o mundo como se pensa hoje, né? A A Nice, pandemia trouxe inclusive, isso, mas isso, é. nessa era muito sobre tudo isso de uma forma tão assim, simplificando, né? E aí eu ia ler para você o que a Anice disse aqui, que ela admira muito você, Cláudia, pela Ah, ela é capacidade antiga. de se reinventar. Você me trouxe para o Insta e ela riu, né? E falou que é fã.
Então, assim, Eu vi a a minha gente irmã vê, falando alguma coisa aí também. A minha irmã é uma inspiração para mim. A minha irmã se chama sim, Cristiane Dornelles e ela é uma querida psicóloga aí com grande empatia pela psicanálise. E ela já se determinou a fazer essa formação em psicanálise para que dedicar-se à bacana. psicanálise. E eu só fico gostasse desse negócio, assim, e é muito legal. Tá. Uhum. Vamos Oi, voltar aqui. Então, vamos começar, vamos entrar no tá, assunto. então Agora que a gente vamos. já falou, né, e tal. Eu gosto muito de uma coisa que eu até postei no Instagram hoje, você falando sobre o amor. Eu acho que o amor Ah, o é amor. uma palavra que interessa a todo mundo. E eu vou te Uhum. O perguntar, que o que você quer amor, saber? se o amor é uma invenção da esperança? Se for o amor próprio, é uma invenção da atitude. Uhum. O amor utópico, eu não gosto muito dele, não. Não pego muita amizade com esse amor, não. Eu Sim, confesso a você que é uma ilusão, né? esses amores muito romanceados, esses amores muito cheios de detalhes e, e, e rococós, assim, eu acho que eles levam muito mais a gente para uma desilusão, para um corte da ilusão, para uma Sim. fuga da realidade, do que propriamente o amor no sentido amplo do termo, que é um alto amor. E aí, quando a gente tem uma condição de amor, a gente não só é levada para esperançar, no sentido de Sim. ter esperança, mas a gente é levado também para objetivar o que fazer com a minha esperança. Uhum. Eu sou Sim. cuidadosa com essa questão do amor, assim, porque eu acho que muitas vezes uma pessoa bem acompanhada ela chega mais longe do que uma pessoa que ama sozinha. Eu também eu compartilho disso aí, mas resguardadas devidas, os devidos cuidados, né? Sim, Hoje a gente fala sem muito de dúvida. pessoas tóxicas e tudo, inclusive como a gente falou de amor, vamos falar de uma coisa que cabe muito ali também, que você falou essa Uhum. semana nos seus posts, que você disse que perdoar não é ter amnésia, gente. Eu Não, adorei. não é. Não. Adorei. Que acho que todos nós, né, precisamos nos perdoar, perdoar o outro, mas Uhum. assim, não quer dizer que você vai riscar aquilo da sua vida. Afinal, Não, aconteceu, né? é. Então, também é outro assunto que eu acho que cabe para todo mundo, porque como você começou falando, a intenção aqui é que chegue para o maior número de pessoas, ainda que a Sim. gente esteja fazendo a live no horário, né, que todos trabalham, mas ela fica gravada A e todo gente mundo vai poder entrega ver. o melhor para esse número Sim, de pessoas, e esse número de pessoas sim. recebendo o nosso melhor vai Uhum. compartilhar com outras pessoas, né? Sim, então, perdão e amnésia. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou meio cabreira, como se diz aqui Uhum, no Rio, com uhum, relação ao perdão, porque eu tenho muita implicância na realidade, é uma coisa pessoal. Eu tenho sim, muita implicância com essas coisas, com esses sentimentos que as pessoas não deixam elaborar. E essa culpa cristã avassaladora que tem que perdoar, porque se não perdoar, a gente vai para o inferno, a gente vai para o céu, porque tem alguém que vai retalhar e alguém que vai olhar. Eu sou uma pessoa, embora psicanalista, eu digo embora, porque boa parte dos psicanalistas são pessoas que não acreditam numa força universal, superior, em sim, como você sim. queira chamar, Deus e tal. Não faço parte desse grupo, não. Eu sou uma pessoa que Uhum, acredita nessa força superior, eu acredito em Deus, mas eu faço todo dia a minha parte. com Eu não certeza. jogo a bola para ele, não. Eu boto a bola no chão, eu falo, parou o jogo e vamos lá. E o perdão, para mim, Carla, ele não é uma amnésia. Assim, eu acho muito infantil. Eu acho que é a infantilização dessa emoção e das nossas vivências a gente achar
que alguém vai nos causar uma dor profunda, independentemente de qual seja a dor, em que estágio da vida e por qual razão, e que a gente vai passar incólume por aquilo, que a gente simplesmente vai esquecer. Eu acho que esquecer, em se tratando de perdão, sob a minha perspectiva, é deixar de doer. Então, o perdão, ele é um assunto muito caro para mim. Porque eu entendo que quando a gente fica muito cristalizada naquela emoção de dor e de sofrimento, a gente para de se desenvolver, a gente para de caminhar. O perdão, para mim, significa eu me desatrelar daquilo que me embaraçou, que me atravessou, como a gente diz em psicanálise, daquilo que me atravessa, ou seja, daquilo que me causa uma dor, e eu me permito ir adiante. Eu me permito seguir, ir adiante apesar da dor. Ir adiante apesar daquela vivência. Não é uma amnésia. Eu não posso dizer para mim que eu não vivi aquilo. Eu vivi aquilo. Mas apesar de ter vivido aquilo, eu posso prosseguir. Seguir num pró mesmo. Assim, seguir em meu favor. Para viver outras experiências e ter outros resultados, encontrar outras pessoas. E é por aí que eu acredito que o perdão ele seja libertador. Porque liberta a dor mesmo. Para mim, perdoar é isso. Senão a gente fala isso, eu também trabalho com isso e eu digo, gente, dar muito poder para um episódio. Por mais que ele tenha te atravessado, mas como você mesmo diz, a vida é no daqui para frente, a gente não pode pegar todo o restante da nossa vida e pautar num episódio, porque na maioria das vezes é um episódio, daí a gente procurar entender, ter consciência e transformar, sem falar, já esqueci, porque se machucou, tem um registro. É como cicatriz, né? A dor não está lá mais, mas a cicatriz está para te lembrar daquilo que você passou. Então, não tem como a gente ficar nessa coisa e não atrelar também a perdoar por conta de uma punição. Porque se eu não perdoo, não sou uma pessoa tão boa. Tirar esses você é que fica ali se punindo, né? Na verdade, se você não perdoa, quem está cristalizado, paralisado e que fica totalmente com a vida cagada é você. Então eu digo para minhas pacientes, vamos descagar a vida, vamos tirar essa cagada de arara aí e deixar a vida fluir, num passo para ir adiante. Mas isso não pode ser da boca para fora. Isso é da elaboração para dentro. Então, vamos gastar o assunto, vamos falar sobre isso, vamos fazer análise. Eu digo para as pacientes, vamos falar aqui, vamos gastar esse assunto. Você quer chorar? O momento é esse, chore aqui comigo. Você quer rir? Vamos rir. Você quer beber água? O que você precisa fazer agora? Xixi, água? Vamos lá, vamos gastar esse assunto. Para que a gente daqui, a gente possa encontrar lá no fundo do poço uma molinha que você te impulsione e você siga. É preciso seguir. A vida nos exige prosseguir. Quer queira a gente ou não. Isso é muito interessante, porque eu já tive um atendimento até o ano passado que eu tava muito bem. A pessoa, tipo assim, eu não tenho nada, sabe? Mas na hora que eu toquei naquilo que era a ferida dela, ela falou, eu não quero ficar mais aqui nessa sala, eu quero ir embora agora. Aí a gente entende, gente, que realmente tocar naquilo que te provocou dor, que machucou, ninguém quer, a gente corre léguas. Porém, está em você. Enquanto não pegar, não colocar aqui, não olhar, né, e falar é meu e eu vou resolver, não vai passar. Então, esse enfrentamento é extremamente necessário. Então, como a Cláudia falou de dor... Extremamente. Vamos falar agora outra coisa que você escreveu também, que eu fui lá nos seus textos, viu? Eu tô vendo. Ainda bem que eu não me preparei. Eu até botei nos stories, sem roteiro. Disse Cláudia, a dor melhora? Claro que melhora. Mas até melhorar é uma merda. Que você deixe doer, que foi o que você falou. Melhora, gente, desde que você deixe doer. E doer dói, né?
Vixe, dói demais. E eu escrevi Mas também. passa, lógico que passa, foi o que você disse também. Mas até passar é uma Merda. Eu disse exatamente isso. A dor melhora? Claro que melhora. E ela passa? Claro que passa. Mas até passar é uma merda. Na verdade, é porque as pessoas estão se furtando de sentir o que sentem. E aí eu fico muito à vontade para falar isso, porque, como eu disse, eu atendo na clínica médicos. E tenho amigos pessoais da área de medicina, saúde mental. Então, eu sempre digo assim, esse paciente já elaborou? Qual é a tônica da nossa sociedade nessa questão da dor? A gente não pode sentir nada. As crianças não podem ser contrariadas. A gente está vivendo uma ditadura que, assim, você não pode engordar, você não pode ter olheira, não pode ficar o triste. seu Instagram não pode estar feio, o seu casamento não pode estar ruim, o seu filho não pode ter limite, a sua conta não pode deixar de ter dinheiro, a sua roupa não pode deixar de ser boa. É claro que eu tô arrumadinha hoje, eu me arrumei para vir aqui. Mas se eu não estivesse aqui, nesse exato momento, obviamente, Carla, eu não estaria com essa make, eu não estaria com essa blusinha linda, porque eu passei até perfume para ver. Eu falei, eu quero que elas sintam o meu perfume. Para entregar o nosso melhor. Para me entregar. Eu vim aqui para entregar o melhor. Mas essa aqui não é a minha realidade na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, sexta-feira, você vai me encontrar de moletom, agendando as minhas pacientes, fazendo supermercado, organizando a minha casa para o final de semana, descalça, descabelada, de cabelo preso. Essa é a minha vida. Nisso, né, Cláudia? Tem tanta beleza nisso. Agora, hoje eu me arrumei? Me arrumei só para me exibir para vocês. Me arrumei para me apresentar, para dizer obrigada, eu estou aqui, muito obrigada por terem me convidado, muito obrigada por essa entrevista. É o respeito que eu tive por você, pela sua audiência e pelo meu trabalho. E a gente vive essa ditadura onde não se pode ter dor, onde o cabelo não pode estar ruim, nada pode. E é importante que as pessoas entendam que há dias que elas vão estar, como eu digo no meu Instagram, cagadas. Cagadas, acordei cagada. Tô ruim. A barriga tá inchada, comi muito carbo ontem, não posso tirar foto, olheira tá no pé. É assim, essa é a vida da gente. A vida da gente não é uma coisa de não doer nada. Não é uma coisa de não doer nada. A gente fica naquele efeito platô ali da dor e tá tudo bem. Você vê que as próprias crianças, elas já não sabem mais o que elas podem entrar, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer. É tudo muito confuso, porque se nós adultas, mães, tias, avós, primas, cuidadoras, sobrinhas, terapeutas, se a gente não está no nosso melhor, como é que a gente vai fazer com que essa outra geração que depende de nós esteja bem? A gente tem um jeito de fazer isso, que é falando uma coisa e fazendo outra. Mas aí a criança que é muito esperta, ela vai falar, você tá mentindo, cara. Você tá falando para eu fazer isso? Mas você tá fazendo coisa errada ali. Você tá dizendo para mim que não pode mentir, mas quando a sua amiga manda uma mensagem no WhatsApp, você faz de conta que você tá feliz e você tava chorando. E você diz para mim, mãe, tia, avó, porque a gente tá falando para um público substancialmente feminino. Você diz para mim que não pode mentir. Você diz para mim que tá tudo bem, não tá tudo bem nada. Por quê? Ao seu filho perguntar, eu tô triste, eu não tô bem, por que não fala para ele, eu também não? Sim. Então, essa cultura de não dói,
Não dói, a gente está sempre na próxima página, a gente está sempre no dia seguinte, a gente E está sempre no dói, depois. dói. Gente, que chato, muito chato essa vida de... Eu não sei como é ser tão certinha assim, Carla. Minha vida é muito comum. É Mas quase sem gracinha de tão comum. Minha vida é muito comum. mas eu acho Não que tem não, glamour nenhum, minha vida. eu acho que não é ser certinho, é ser de verdade, da nossa verdade. E eu acho que isso é o É. mais bonito, sabe? Se eu sou sua amiga, se eu sou sua parceira de vida, pelo menos para mim, é sempre que eu peço para os outros, me dê sua verdade, é só o que eu quero. Fala Só, comigo aqui, senta só. aqui, o que eu vou te falar vai doer, mas eu recebo isso como um presente, Cláudia. Sim. Porque eu prefiro, como a gente falou há pouco sobre amnésia, eu não gosto de viver em nenhuma ilusão. Eu É prefiro uma muito realidade duro. mais doída do que uma vida cor-de-rosa que não é substancial, que não é real. Porque uma Sim. hora a situação abre a mão e você estabaca no chão e vai doer do mesmo jeito, sabe? E não tem Olha, moral, gente, né? Moral no sentido de ânimo mesmo, de sentido sim. de autorrespeito. Você acaba perdendo o autorrespeito. E tem muita gente falando coisas legais aqui, gente. Eu não Ah, estou tá. voltando para as mensagens, depois a Cláudia pode até ler. É porque, Claro. senão, nosso tempo que é tão corrido, já estamos Não. às 11h37. E Ah, aí, eu ai falo meu muito, né, Deus, menina? né? Eu acho que eu sou E uma boa aí, entrevistada. Dizem que sim. sim, aí a Ivete até falou agora, ouvindo você, vou entender melhor minha neta. A neta dela chama Sofia, né? Que Ah, vem que da graça. sabedoria. Gente, então, é esse o propósito aqui. O propósito não é falar conhecimentos, teorias, não é nada. É Não, fazer isso os que livros você aí, fazem. Isso, no isso a seu universidade faz. não é, Cláudia? É no dia a dia, porque a vida, eu sempre falo isso, é o que nos acontece hoje. O que, que você vai dar Agora, conta hoje, nesse momento. agora, né? É Olha, a isso. Déia que eu te falei que te indicou, entrou aí, ó. Déia tá Ah, aí, Déia Seixas. Claro que eu não sei é? quem é. Lógico. Então, gente, é Um isso que a beijo gente para está ela. falando, não é? Já falamos aqui do perdão e agora vamos falar de vida, né? Vamos. Também, frase da Cláudia: a vida é um ferreiro. Ela forja a Lógico. gente, mas nos transforma sempre para o melhor, né? E eu sempre falo da coisa do diamante, né? Que bruto ele tá lá e tem que lapidar. Então, assim, não se forja nada sem alguma dor também, né? Sem entrar em Não. contato com aquilo que está ali na essência. Sim. Cláudia. Eu tenho uma história de vida que não é bolinho, assim. Uma história de vida. Eu digo que a minha base é sólida e o meu muro é de arrimo. Uhum. Eu perdi meu pai foi assassinado. E foi uma dor muito grande, né? Porque nós não tivemos nem possibilidade de enterrar esse pai, né? Ele foi morto e enterrado, literalmente. Não. E eu sou a filha mais velha, né? Éramos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, tornou-se eu, minha mãe e minha irmã. Então, eu sou de um triângulo de mulheres e eu me tornei a mais velha, a anciã dessa família, de uma maneira muito rápida. Então, falar de vida para mim é falar de superação na raiz. Sim. Quando eu falo sobre alguma coisa em termos de dor, de sofrimento e de sensação de superação, de estímulo, eu estou para muito além daquilo que se fala no livro. Sim. Eu precisei viver isso na minha base familiar. Então, de uma maneira muito abrupta, aos 17 anos, eu precisei entender rapidamente o que era ser o jogo do contente, o jogo da vida e quais eram as minhas prioridades ali. Não sou nenhuma heroína, não tenho nenhum superpoder, mas foi aí que eu conheci a psicanálise e a psicanálise me deu competência e habilidade emocional. E nesse momento eu compreendi que muito mais importante do que contar uma história triste era fazer dessa história o meu ferreiro, para que ela me forjasse,
para, de uma forma competente, experiente e responsável, ajudasse outras mulheres. Então, eu tenho essa base aí de vida com mulheres, né? Minha mãe e minha irmã. E eu me tornei, assim, a capitã, assim, desse time. Minha irmã era sempre muito mais jovem que eu, 7 anos mais jovem que eu. Então, minha irmã era muito criança ainda. Eu tenho profundo, assim, orgulho, honra, respeito e afeto pela minha história. A minha história não dói. Quando eu digo isso aqui, não tem dor, não tem chateação com a vida. A minha história foi o que ela precisou ser para que eu me tornasse a mulher que eu sou. Sim. E tá tudo certo, ninguém me deve nada. Sim. Nem quem partiu me deve nada, nem minha mãe me deve nada, nem minha irmã me deve nada, nem as pessoas que passaram e permearam a minha vida, nem quem matou meu pai me deve nada. Porque isso está num processo de vida para mim que assim, putz, o que é que eu vou, que nem Sartre, o que é que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Sim, sim. Só que eu não imaginei que eu estivesse fazendo essa pergunta. Obviamente que não. Hoje eu sei, né? Que eu fui muito intuída, eu fui muito capacitada também. Tem uma coisa assim que me carregou. Então eu acho que as dores... Quando você fala isso, que foi aos 17 anos, sempre que eu atendo alguém e que a pessoa me conta uma história que foi complexa mesmo, eu digo assim, olha, a vida ela às vezes faz isso. Ela nos apresenta a nossa força muito cedo. E no seu caso, a vida te apresentou a sua força muito cedo. Você podia rejeitar isso tudo, se colocando no local de vítima, de coitada, entendeu? Para ser cuidada por sua mãe, por sua irmã. Mas o que você fez? Não, é para frente, é adiante, é Sartre mesmo, né? E agora, o que eu faço com o que me aconteceu? Porque eu tô aqui, eu preciso continuar. Tá doendo? Tá, né? Você sabe, Carla, que eu me lembro, você fez eu atingir uma memória. Eu me lembro que a gente morava num apartamento muito amplo, assim, e a minha mãe estava muito desesperada, assim. Minha mãe e minha irmã estava muito. E aí, eu vendo que elas estavam muito desorientadas, eu falei, vamos nos orientar. E a primeira coisa que, quando a minha mãe voltou a si, eu me lembro perfeitamente, nitidamente, que eu pude olhar nos olhos da minha mãe, eu disse, mãe, quais são os nossos talentos? E eu disse para ela, eu tô na faculdade, eu sei isso, isso, isso. Você sabe cozinhar muito bem. Então você faz a comida e eu entrego. E a minha irmã é criança, ela vai permanecer sendo criança e vai. Ninguém me deve nada. É claro que num princípio de análise, você vai culpar seus pais. E que bom, porque você precisa fazer um distanciamento dessa dor, dessa condição. Isso é natural. Essa culpabilização dos cuidadores é uma tendência natural, porque a gente tem que se descolar. Mas essa eterna infantilização e adolescência do eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo outro, eu sou assim por causa daquilo outro. A respeito disso, né? É uma belíssima maneira de você não se responsabilizar por quem você é, né? Então, eu poderia estar aqui sentada contando para você uma história tristíssima, deixar as pessoas muito deprimidas ou com muita pena de mim, falando, ah, tadinha. Então, é evidente que não foi sempre assim. E não é sempre assim. Há dias que eu choro, há dias que eu angustio. Mas eu não deprimo. Porque está elaborado. Sim. E, Cláudia, o que é muito interessante é porque muita gente hoje, a gente sabe disso, até no marketing, conta histórias tristes porque sabe que tem uma identificação incrível, né? E o que a gente está dizendo aqui hoje é exatamente o contrário disso. Existe a dor, né? Existe a dificuldade, mas claro que a gente existe. quer impactar de forma positiva aqui. E aí todo mundo gostou muito dessa frase aqui na live aqui, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada.
Quando você compreende que ninguém te deve nada, Ninguém me você deve sai nada. da pobre coitada, né? Você sai daquela pessoa, porque tem gente que quando você conta sobre uma dor, só por contar, se ela não encontrar uma dor maior ainda, Ah, não, é ela fica concorrência de louca. desgraça, é quase uma licitação. Não, tem gente que faz licitação de desgraça. Ah, você não pode ter uma dor de cabeça. Fala, ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, mas eu tô com dor no pâncreas, no fígado, no baço, no estômago, no rim. Aí Eu você me fala, dou não, muito mais do que eu só você, queria né? dizer que eu tava na merda um pouquinho. Eu tô só um pouquinho cagadinha, mas tá tudo bem. Sim, Porque sim. se a gente simplificar e se a gente parar de se infantilizar e resolver encarar a realidade, Carla, Uhum, em última medida, é o seguinte: só você pode fazer por você, só eu posso fazer por mim, e só cada uma dessas mulheres que estão aqui agora e dos homens uhum, podem fazer por si. uhum. Não há nada que eu possa fazer para você desde que você não colabore, você não esteja afim de fazer. Com certeza. Por isso, autocomiseração, autoindulgência. Gente, chegou, é se Chega, não, responsabilizar. É né? sua vida, não é Como do é que vai outro, daqui para gente. diante? Né? Não tem jeito. Então, tem pessoas que falam assim, ah, mas olha o que fizeram comigo, a pessoa não sentiu o que eu estava sentindo. Ela não vai sentir. Ela tem as coisas dela para sentir lá também. Então, Não, e o que a também gente se ela está fez fazendo uma coisa aqui, muito grave para você, ela também nem tá afim de sentir, ela não tá afim. Essa coisa de com certeza. empatia, ela é muito legal, mas ela é muito de Instagram e de Facebook. Sim, Porque no frigir do... Não, pois é. Porque no com frigir dos certeza. ovos é cada um por si. Sim, sim. Você não vai esperar, por exemplo, eu não vou esperar que meu marido me trate com respeito se ele não me trata. Eu digo, pera lá, compadre, agora sou eu, agora é você. Uhum, uhum. Ou, Entendeu? peraí, temos afeto aqui na base dessa relação, mas temos respeito, temos descolamento de objetivo. Nós não somos um só, definitivamente. A começar que você é um Definitivamente. capricorniano e eu sou um aquariano. Se Meu você Deus! não é? Eu sou casada com um capricorniano. Você Meu imagina se eu Deus! deixar um capricorniano me enquadrar? Eu não Você já respiro perde. nunca mais? Eu não, eu não respiro nunca mais na minha vida? Quando Com eu fui ter, certeza. quando eu fui ter perfil aberto, e isso volta para o amor, volta para todas aquelas, para dor e para caneca, para a maneira como você me apresentou. Quando eu fui ter perfil aberto, eu não acredito mesmo em privacidade em rede social, desde Não nunca. existe. Eu Sim, nunca sim. entrei, meu perfil nunca foi fechado na vida, eu não sei nem Uhum, como é que isso uhum. funciona. Eu também. Eu só sei que o meu marido falou assim pra mim, mas o perfil vai ser aberto? Eu falei, mas se não for para ser aberto, pra que eu vou pra rede social? Eu fico na minha casa, não é mesmo? Eu não troco ideia com ninguém, eu falo só com você e com as pessoas. Uhum, Eu não uhum, acredito nessa privacidade. E se a uhum, gente está aqui numa prestação de serviço público, porque, Carla, é assim que eu vejo o meu trabalho. uhum. Tem uma fatia do meu trabalho, que é uma fatia do meu trabalho que pertence a mim e às minhas pacientes. A mim e aquele grupo de terapia. E Uhum, outra fatia do meu trabalho, que é um serviço público, que eu uhum, jogo na rede e que eu dou suporte. Não uhum, consigo desdobrar todos os comentários da forma como eu gostaria? Não consigo. uhum, Já consegui um dia. Hoje, eu não consigo mais pormenorizar as respostas. sim. Mas eu sempre falo por mim. Ninguém fala E por mim, também, ninguém responde por mim, ninguém sim. dá oi por mim, ninguém ouve áudio que me manda pelo direct por mim. E também, Cláudia, porque tem uma situação. Aqui o que a gente, como você falou, a gente joga. Gente, é para servir para o maior número de pessoas, mas tem gente que quer que você se dedique àquela questão. E tem coisas, sabe, no meu atendimento, ô Carla, dá uma olhadinha aí para mim. Tem coisas que não dá para dar uma olhadinha. Tem questões que são muito profundas. Daí você procurar a sessão,
daí você ter esse maior cuidado. Então, não dá para dar uma olhadinha, não é assim? Sim. E aí, isso a gente E não precisa é deixar só claro para as isso. pessoas, né? Isso não é só dar uma olhadinha. Você não Uhum. pode entrar na intimidade do outro sem permissão. Sim, com Você certeza. sabe que eu não costumo dar muito bola para o que acontece assim de meio torto quando eu abro caixa de perguntas. Porque as minhas caixas de perguntas, elas não têm filtro mesmo. Quando eu Uhum. falo pode mandar, eu respondo tudo. Uhum. Mas existem especificidades que eu tenho muito cuidado. Quando a gente está falando de violência, violência emocional, Sim, violência sim. física, relações tóxicas, há de se ter também respeito pela intimidade das pessoas. E eu respondi com o maior zelo, como eu faço sempre, gente. Porque se eu não estou afim de responder, eu nem abro caixa de perguntas. Eu Sim. acho o seguinte, que se eu tenho um perfil e passa lá 500 mil de pessoas por mês, Uhum. meu perfil passa quase 500 mil de pessoas mensalmente, Uhum. embora tenha inscrito, sei lá, mais de 30 mil. Uhum. Mas o meu alcance de 500 mil, se eu estou abrindo, teoricamente, né? Que eu sei que o Instagram não entrega isso tudo para um perfil do meu Sim, com tamaninho certeza. ainda. Uhum. Mas se teoricamente ele me dá esse relatório, você concorda que eu tenho que estar disposta a Sim. responder? E é diferente, né? Disposta e disponível, viu, gente? Porque tem muita gente que fala: estou disponível para você quando você procura. Ah, mas tem que Exatamente, ser tal ótima dia. observação. E disposta é aquela pessoa que fala assim: eu estou aqui, tá? Agora, pronta para você. A partir do Exato. momento que eu falei que eu estou disposta, assim também como qualquer outras coisas, né? Que a gente tem que estar Ótima disposto a fazer observação, isso, é né? isso. E Entende? aí a pessoa me respondeu assim, eu até coloquei lá, eu acho que domingo ou segunda, não vou assim lembrar exatamente, mas ela falou assim para mim, ela foi no meu direct, não satisfeita com a minha resposta e falou assim: "Ah, você como psicanalista, eu esperava mais de você, eu esperava que você me desse uma solução para o seu problema". Eu falei: "Você não precisa de psicanalista, meu amor, você precisa de mágica". Porque eu não posso, primeiro que eu não soluciono problemas de ninguém. Isso é uma Sim, invasão. sim. Eu acho o cúmulo quando alguém diz assim: o meu terapeuta disse para eu fazer isso. A minha terapeuta disse para eu fazer aquilo. Não é o papel exatamente do terapeuta. Assim como eu o vejo, o meu. Eu estou falando de mim. Eu acho que a terapia, ela precisa ser um instrumento de capacitação emocional e não de bengala. Eu me recuso a achar que as minhas pacientes vão ter uma bola de ferro grudada aos meus calcanhares. Eu não Uma pretendo isso. muleta, né? Não, Não, não tem como fazer isso. não. Quando a paciente está bem, ela é de mais frequência, eu falo, minha filha, para a vida, vamos, chega aqui uma vez só por semana. Agora, para a vida. Cláudia, essa semana, pula essa semana, vamos na próxima. Para a vida, vamos. Não é aquela coisa de, ai, fica aqui mais um pouco, porque senão eu estou desenvolvendo uma questão que eu acho muito relevante, Carla. Você que tem esse alcance, esse trabalho, de nós falarmos, não vai dar para falar hoje porque é um assunto bastante complexo, mas eu acho muito relevante, chega muito no meu direct, que é a questão da dependência emocional. Sim. Vamos fazer depois? Vamos falar sobre isso Vamos, depois? Porque esse assunto aí vamos. é maravilhoso, é libertador, como a É Cláudia diz. libertador, Liberta assim, a a dor. dor, Sai desses libertador. padrões aí dessa dependência, gente. Porque primeira coisa sobre dependência, eu não sei se a Cláudia concorda comigo. Existe uma coisa que tem que chamar prioridade. Se você não for sua prioridade, você vai criar esses perfis dependentes aí que são uma coisa impressionante. Cláudia, temos só 5 minutos, meu Deus. E eu quero Vamos. falar É uma que eu tô coisa acostumada agora. com o meu perfil, e aí eu saio de falando, porque meu perfil não. Eles não me cortam, eu vou. Sim, sim, mas é bom que a gente vai assim, A gente por vai partes, organizando. com certeza. Claro, Olha, claro, sem dúvida. Vamos e lá. como a gente falou muito do feminino aqui, tem uma frase sua que eu amei, né? Que é assim, um parágrafozinho. Babados da saia. Não adianta querer rodopiar no salão,
se não cuidou antes dos babados da saia. Tem Tem gente gente que é que é muito muito babado rodopio para para pouca pouca saia. Eu saia. adorei! Porque a gente quer sim rodar saia, a gente quer sim passar pelo salão todo. É nosso direito, é do nosso merecimento. Então, para você que não está fazendo isso, viu? Por favor. Já tem gente aqui falando, que a Ivete falou, pode contar com a gente, ligados e no aguardo. Deia também falou mulheres maravilhosas e tá todo Ah, que mundo aqui. legal. Eu adorei, né? Eu tô aqui. Esse Ah, babado da saia aqui, adorei. é porque é o seguinte, eu digo, tem gente que é muito rodopio para pouca saia. É porque assim, Carla, eu vejo muitas pessoas confundirem o fato de você ser uma pessoa que se coloca com ser uma pessoa hostil, escandalosa e criadora de caso. Sim, sim. Não, que cada um de nós não tenha a sua capacidade de ser hostil, escandaloso e e criador de caso. A gente tem. Eu Sim. tenho, você tem, quem nos assiste tem, quem irá nos assistir na reprise tem. Todos nós temos. Uhum. Mas eu vejo muitas pessoas terem mais preocupação, no sentido literal do termo, se ocuparem antes, se preocuparem de Uhum. fazer alvoroço para pouca resolução. Uhum. Então, foi isso que eu quis dizer nesse texto. Eu acho assim, existem pessoas que são muito anárquicas e Uhum. pouco resolutivas. Uhum. E eu acho que a rebeldia, ela é tremendamente importante. Eu sou aquariano. Eu sou por si só Rebelde, regida por rebelde no sentido de Peixes, tem sair. Urano em Saturno. Exato, mas assim, tem a página 14. Até a página 14 Uhum. dá para ser rebelde. Da 15 em diante tem que funcionar com a rebeldia. Sim, Não sim. dá para infantilizar, não dá Uhum. para eu me colocar num lugar de criança de 5 anos, sendo uma adulta. Sim. Então, eu sempre chamo as pessoas, esse é o meu papel no mundo. Tem gente que fala de propósito, propósito. É tão simples você entender o Sim. seu propósito. Qual é o seu papel no Uhum. mundo? O que faz o seu coração pulsar? O que Uhum. faz você feliz? O Seu que olho você pode. brilhar. O meu olho brilha quando me dão um pepino para descascar. Uhum. O meu Uhum. olho brilha quando uma paciente olha para mim no olho da câmera e diz: Cláudia, eu reorganizei minha casa inteira. Ou Bacana. então, Cláudia, eu não sabia quando era dia e quando era noite, porque eu já ficava dopada 24 Uhum. horas do dia e de repente eu tenho um horário, eu cozinho. Ou então, Cláudia, eu estava de licença e eu voltei para o meu cargo. Eu me reencontrei, eu me readequei. Ou então eu vivi um relacionamento tóxico, vampiresco, abusivo, codependente, irracional. E eu hoje entendo que se aquele homem sair da minha vida, falando especificamente nas relações heteronormativas, mas isso vale para qualquer tipo de relacionamento afetivo, que fique claro, eu Uhum. não vou morrer se essa pessoa sair da minha vida. Eu Não consigo. morre, gente. Não Não morre. morre. Gente, olha, deixa eu falar uma Entende coisa. isso? Ninguém me deve nada. Isso é um mantra. E de Uhum. amor ninguém morre. Vamos combinar isso aqui. Uhum. Uhum. O amor não nos mata. Inclusive porque se é um amor muito exigente, que chantageia, que tolhe, que de alguma maneira nos incapacita para o mundo, não é amor. A gente pode dar outros nomes. A gente pode falar que é posse, que é dependência emocional, que é qualquer coisa, menos amor. O amor, ele nos leva adiante. O amor Sim. nos impulsiona, seja o amor erótico, seja o amor fraterno, porque eles são todos complementares e é muito bom. Amar é muito bom. Eu amo o que eu faço, Carla. Amo, sou Eu apaixonada. também. Eu amo o que eu faço, porque quando eu Eu sou consigo, apaixonada. Tem eu alguém que perguntou assim: sacode, essa sabe? live ficará salva? Pelo amor de Deus, grava essa live. Sim, sim.
E eu adoro isso, essa receptividade. E sabe por quê? Receptividade de gente que está querendo provocar mudança. Bora De lá! gente que está disposto. Porque tem gente que vai torcer o nariz para esse tipo de live, porque não quer se Ah, responsabilizar. mas aí eu, sinceramente, Quer eu não... continuar, ô Cláudio, mas tem gente que quer terceirizar tudo, você sabe disso. Pois né? é, mas aí A não vai na culpa psicanálise sem pela frescura, vai em alguém É, com frescura, né? exatamente. Que vai Então, segurar gente, você como terapeuta pro resto da sua existência. resto da Não é o meu existência. caso. Se Cláudia, quando, né? Se não, quando Cláudia tiver disponibilidade, a gente volta para falar da dependência emocional, porque eu adorei falar com Vamos, ela. podemos fazer um roteiro aí. Não é? Tem assunto demais. Acredito que é esse nosso papel no mundo, chegar para você que está aí, que vai mandar também para sua amiga, para falar, você não precisa se manter nesse sofrimento. A gente se dói, a gente sofre, mas estar no sofrimento é uma escolha sua. Então, E descagar é possível. Eu falo para as minhas pacientes, está se sentindo cagada, minha filha? Não tem problema, foque em mim. Descagar é possível. Se eu descaguei, todo mundo caga. Descaga. É uma aquariana assim que fala na lata, né? Então, dá pra gente fazer. Eu nem sei se poderia falar essas coisas aqui, menina. Pode, mas pode, né? Porque pode, é sobre a minha maneira de me expressar, né? Senão não seria eu, Carla. Isso é muito bonito, essa espontaneidade, isso de você ser quem você é, porque eu tô muito à vontade. O mundo tá ruim por causa desse padrão, todo mundo igual. E eu acho que também, quem vai no meu perfil e me convida para uma live, não tá esperando que eu chegue aqui para falar francês, porque isso o Lacan já fez. Sim, sim. Não, Lacan agora. Aqui sim, Cláudia falando isso. Então, gente, a Cláudia, como eu disse, nosso tempo acabou. Ela tem 6 livros publicados, tá? Vai eu lá, tenho sim. Lá. Tá tudo lá no meu site. Tá lá, digita lá Cláudia Dornelles que você vai achar tudo. É fácil. Joga meu nome no Google, claudiadornelles.com.br. Que as coisas chegam para você. Cláudia, muitíssimo obrigada. Eu fico muito agradecida, muito obrigada. Eu quero agradecer para todas as pessoas que estiveram aqui. Se você permitir, eu gostaria muito de botar essa live no meu canal no Instagram, no YouTube também. Porque eu acho que é um encontro muito legal. A gente pode fazer a descrição do vídeo juntas. Eu agradeço a atenção de cada uma profundamente. Eu também, muito, muito obrigada. Muito obrigada, fez meu querida. dia valer a pena, porque fazer... Nossa, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Muito obrigada à sua audiência, muito obrigada às pacientes, às pessoas que vieram. Muito obrigada. Gente, muito obrigada também. Desculpa, muito obrigada, gente. Não ter lido até a aqui próxima. os comentários de vocês. Depois, Carla, se você quiser que fazer um post para perguntas, eu posso entrar para só responder com você o dia que você se acertar. Para sua audiência. Tá? Aí a gente faz uma só de perguntas e respostas da sua audiência. Ótimo. Então vamos marcar, claro, quero demais. Muito, muito, muito obrigada, tá? Um beijo para você. Um beijo, querida. Um beijo, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Adorei. Beijo.